escutar Vene Casagrande. Tá feliz, Vene? Bastante, eu não tô entendendo por que essa revolta toda. Mas que revolta? Não teve revolta. Antes de mais nada. Comigo? Eu Em tô dando nenhum uma momento- moral. em Botei nenhum as tuas momento- coisitas sorrindo. Tô falando animada Em e nenhum você tá momento assim eu comigo. falei aqui que o Flamengo iria vencer por 3-0. Poderia ter vencido por 5, velho. É isso! Exatamente, o Flamengo jogou bem. Óbvio, eu vou ser bem sincero, eu esperava um placar mais elástico. Acho que o Flamengo deveria fazer um placar mais elástico. Não pensando apenas no jogo da volta, repito, pensando no final de semana, Sim. no jogo contra o Botafogo. 2-0 é um placar que dá pra dizer que o Flamengo com certeza vai se classificar? Claro que não, tá em aberto ainda. Mas é um placar extremamente confortável Mas para o o Flamengo suficiente- viajar lá para Bolívia e para pensar numa classificação. O suficiente pra encontrar o Botafogo com um time força Não, total? esse é Não? o grande problema. O 2-0 não dá tranquilidade pro Tite no final de semana. Eu acho que tem que priorizar o jogo da volta na altitude, quinta-feira que vem, diante do Bolívia, porque estamos falando da Libertadores. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que poupar sim diante do Botafogo. Até porque, se a gente for analisar o cenário do Tite, inclusive, em nenhum momento o Tite foi retranqueiro. Isso também me pegou de surpresa, que eu esperava um Tite mais pragmático, digamos assim, não retranqueiro, que eu acho que o Tite ele não é retranqueiro, é um futebol mais pragmático. A todo momento ele buscou o ataque. Só que ele teve problemas físicos durante o jogo. Ele perdeu o Pedro, ele não tinha o Everton Cebolinha, o Gabigol entrou extremamente mal, isso não é culpa do Tite. E eu acho até que o Tite fez certo em colocar o Gabigol primeiramente e não ter colocado o Carlinhos, mesmo entendendo que o Carlinhos tem o mesmo estilo de jogo do Pedro, só que estamos falando de um Gabigol que tem um salário astronômico, é ele que tem que chamar a responsabilidade. E ele entrou muito mal. O Gabigol, que sempre pediu minutagem, ele teve 50 minutos em campo. E durante esses 50 minutos, ele mostrou por que ele não tem nenhuma chance de ser titular atualmente no time do Flamengo e por que o Flamengo também não aceita o que ele pede na renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não soube aproveitar as oportunidades que acabou criando. A verdade é essa, poderia ter feito um placar mais elástico para ficar mais tranquilo, mas 2-0 é um bom placar se a gente levar em consideração que o Bolívar, embora seja um bom time, a maior força do Bolívar lá é a altitude. É isso. Eu acho que o Tite ele tem que pensar. Mas... Por exemplo, no jogo lá na altitude, na fase de grupos, o Tite mudou o esquema tático. Eu acho que foi a única vez que o Tite mudou o esquema tático dele. Ele entrou com 3 zagueiros, vocês vão se recordar. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Na ocasião, isso pegou muita gente de surpresa. Mas faz sentido se você parar e analisar no estilo de jogo do Bolívar, que joga muito bola na área do adversário, que é o que eles vão fazer, óbvio, diante do Flamengo na próxima quinta-feira. Que é a pedra no sapato do Flamengo, né? Eu acho o seguinte, 2-0 não é pra ter revolta, pro torcedor ficar revoltado. Mas acho tem que o Flamengo... gente revoltada? Eu tô perguntando de teve coração. gente criticando Sério? bastante enfim, o jogo do Flamengo, a forma como o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo acabou fazendo um jogo justo. Sim. Ok, não foi um espetáculo, mas também não foi um jogo ruim. Foi meio termo, conseguiu um placar 2-0, um placar confortável. Se eu tivesse que cravar, eu cravaria o Flamengo classificado. Mas não dá para dizer isso aqui, porque estamos falando de um 2-0. É um resultado perigoso. Exemplo, se durante os 15 minutos iniciais na quinta-feira o Bolívar abre o placar, eu não sei qual será a postura do Flamengo. Se vai sentir o golpe ou não. Estamos falando de altitude. Isso precisa ser levado em consideração. Ô, Lucas Pedrosa, achou que o Flamengo perdeu muitos gols? Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O flamenguista chato, ele pode olhar que o Flamengo teve 19 finalizações e conseguiu fazer apenas 2 gols, que perdeu muitas oportunidades. Mas eu prefiro olhar pelo outro lado. Talvez o flamenguista mais otimista vai perceber que o Flamengo ontem produziu diversas oportunidades desde o primeiro minuto da partida. Eu acho que o Arrascaeta fez um jogo sensacional, ditou o ritmo, foi o craque que ele costuma ser. O Pedro, obviamente, é uma preocupação muito grande. Belas jogadas plásticas, exatamente, né? Jogou demais o Arrascaeta, o Pedro também foi muito importante. E o nome do jogo foi o Luiz Araújo, não só com o gol, mas também com a assistência para o Léo Pereira nesse escanteio. E repito, eu acho que é muito fácil você olhar e criticar que o Flamengo perdeu diversos gols, tinha que ter feito 3-4-0 e poderia ter feito, porque os lances que o Flamengo perdeu gols, para mim, são muito mais falta de sorte do que falta de competência. No primeiro tempo, principalmente, tiveram 2 lances que eu falei assim, não é possível que não foi gol.
Não é possível, porque o Flamengo conseguiu produzir, conseguiu acionar o Gerson do lado direito, o Arrascaeta comandando, Pedro Luiz Araújo funcionaram muito bem, Dela Cruz e Pulgar chegando, pisando na área no campo de ataque do adversário, a bola aérea do Flamengo também funcionou, passou alguns sustos, né, porque tiveram 2 bolas na trave do Bolívar, mas nada que apague a boa atuação que o Flamengo fez, um resultado para mim que poderia ter sido maior pelo que o Flamengo jogou, mas 2-0 tá longe de ser uma tragédia, eu encaro como um bom jogo, o Flamengo fez seu dever de casa e tem totais condições, até pelo nível de equipe que tem, de conseguir, inclusive, fazer um bom resultado lá na altitude. E as lesões, hein, Vene Casagrande? Pois é. Que assim, coisa, né? O Pedro sai com a mão na posterior, depois o Gabigol com o mesmo movimento, né? Não é que coisa. Eu acho que o Flamengo precisa melhorar isso. Porque não é normal essa quantidade de lesões musculares. Será? Não é normal, Fernanda. ainda mais se a gente normal, levar... sim. Não é normal. Para um time que eu joga... discordo. Vamos olhar quantos É jogos o normal Flamengo se ele fez não... esse ano Vamos nos lá. outros times. O Gabigol tá jogando muito? Não, o Gabigol não. Pois é. O Pedro... O Pedro, sim. Se a gente for parar e analisar, beleza. Mas o Pedro vem sendo poupado também. Não, mas o Pedro joga praticamente joga o tempo inteiro. Tudo bem, beleza. O Só Cebolinha que... também estava jogando tudo. Não, mas o Cebolinha não tem como por conta... Mas aí tô falando não é das uma lesões. muscular. Não é um Ó, problema o Gerson muscular. também sentiu, né? Dores normais que me falaram. Dores Mas normais. são dores de desgaste, cara. Não, É. E são dois jogadores que não foram o que me relataram pra sobre o Copa Gerson é todo jogador entra e sai com dor de um jogo. Ah, normal. Isso é Sim, normal. mas isso é Isso é atleta normal. de alta performance, não é nem no só caso jogador do Pedro, de ele futebol. teve uma lesão muscular. O Gerson não teve uma lesão. Não é considerado lesão. Tudo bem. São dores E o musculares Gabigol? normal. Também. Lesão também? Eles Ou vão dores? ser reavaliados, obviamente, para ver a gravidade da lesão. Mas fica aí também a maturidade do Pedro, porque Verdade. a partir do momento que ele sente, ele pede para sair. Vou dar um exemplo. O Vinha, olha só, o Vinha ele foi operado ontem. Ele também teve uma fratura. Ele mesmo com uma fratura continuou em campo. Mesmo a comissão técnica pedindo para ele sair. Sim. Isso é um É absurdo. pior. É óbvio que piora. O cara ficou andando com uma fratura em campo. Ai, meu Deus, eu tô derrubando isso aqui toda hora. Mas, enfim, o Pedro teve a maturidade dele. Eu não acho normal. E outra, talvez o Flamengo esteja, entre aspas, pagando pelo fato do Tite ter priorizado a Copa do Brasil. Porque se ele tivesse feito um planejamento não priorizando a Copa do Brasil... eu tô dando a minha forte opinião. a gente tentar entender Eu também a acho. questão de lesão E o pela Tite, ele prioridade. fala uma coisa interessante Olha só, ontem na eu não coletiva. tô culpando. Eu só não acho Perfeito, normal. perfeito, Normal não é. Assim como não é normal no Fluminense, que eu critiquei recentemente, Sim. o excesso de lesões musculares, normal eu não vou considerar. A partir do momento que alguns jogadores são poupados em determinados jogos, eles não estão jogando todos os jogos. Eles são poupados. Mas o alguns calendário é cruel, Vene. assim. Vene, o Tite cita uma frase ontem na coletiva que pra mim aquilo ali deixou claro. Ele falou, eu não poupo o jogador. Eu não tiro o jogador de jogo. Quem tira jogador de jogo é o departamento médico. É ele que avalia, que faz a fisiologia, que faz o determinado momento ali da lesão, se vai estourar, se não vai estourar. Tudo bem, o Gerson saiu sentindo dores. Mas será que não era um princípio de lesão? Se ele tivesse continuado um pouquinho mais, se ele continuasse se esforçando dessa forma, será que não pode se agravar e virar uma lesão? O calendário do futebol brasileiro E no caso do Gerson, são terrível. dores no tornozelo, não é muscular. É terrível, mas ele botou a mão na coxa ontem São no jogo. dores... Ele botou o que a me mão na relataram coxa. são dores no tornozelo. Ele tava com a mão na coxa ontem no jogo. Então, assim, o calendário é terrível, cara. O Eu não Tite estou dizendo que o jogador Terrível nunca vai ter mesmo. lesão. É Palavra terrível. essa. O Tite tá correto, Terrível. cara. Ele tá correto. Infelizmente, você ele tá vê, correto. Não, ele tá Palmeiras. correto. Mas quando ele era treinador da seleção durante 8 anos, ele nunca reclamou Tudo do bem, calendário. a gente pode Não falar. tinha como reclamar, ele jogava Não, pra não, seleção. Aí agora ele vai reclamar a todo Porque ele momento. tá vivendo, olha só, Vene. Vene, A gente olha tá só. vivendo o calendário. Gente, olha só, o Na calendário seleção, tu tá não aí vive, há muito é tempo. seleção, pô. Não adianta todo jogo ele ficar reclamando de calendário. O calendário tá aí. Eu acho Alguém que tem que adianta fazer o sim. barulho, Alguém Vene. tem que fazer o barulho. Não. Eu também Alguém acho. tem que fazer o barulho, O calendário Não está adianta aí. ser só a gente aqui da imprensa. O calendário está Eles aí. precisam barulhar também. Quem vive o futebol precisa o Tite falar e a sobre comissão isso. técnica precisam trabalhar internamente para diminuir o número de lesões, ponto. Eu acho que você tá culpando a vítima. Eu Não, também. não tô culpando Eu também a acho. vítima. Tá O culpando a calendário tá vítima. aí. Olha só, não adianta ele chegar e falar lá, porque o calendário não vai mudar em 2024. A minha preocupação Mas é ele tem que 2024. falar pra Mas ele força que tem o que Tite falar. tem. Se ele não fala, nada muda. Não, Vene. nem ele. E todo mundo Tu tem viu que o que falar. ele falou? Cara, é muito forte o que ele falou. Eu gostaria de fazer um grande trabalho no Flamengo, mas a cada dia que eu passo aqui, parece que o meu tempo diminui. Porque eu não vou aguentar continuar treinando um time que joga o tempo inteiro. Pois é, que cara. joga E joga olha, toda hora. e se a gente for olhar agora, ainda só sobrou o Flamengo nesse nível. Exatamente. Porque a gente ainda tinha o Palmeiras,
O São Paulo também tá em São Paulo também. O São Paulo também. Aí tinha o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo, o Flamengo. O São Times Paulo que é um brigam bom por exemplo. todas as O competições. São Paulo não tá tendo essa quantidade de lesões musculares. É um bom exemplo. Eu não sei falar, Eu porque também eu não, acho eu- muito delicado eu a gente falo. apontar o dedo pra lesão. Eu não tô apontando Porque o dedo. além da individualidade É biológica, porque você me o ser perguntou, humano. é normal? Não, eu não sei. acho normal. Normal não é. Eu não tô dizendo que não vai ter lesões. Claro que vai ter lesões. Vai. Mas normal, a quantidade de lesões musculares não é normal. Eu não acho anormal. Eu também não acho normal, O não. Cebolinha, por exemplo, é um bom exemplo que você citou. O Pedro- três lesões musculares em 7 meses O não é Pedro normal. sentir é o normal, pela quantidade de jogos que ele tem na temporada. Quantos jogos esse menino fez nesse ano? Dá pra ver aqui rapidamente. E hoje eles olham, eu falei, eles olham muito a minutagem, né? Quantos minutos, quantos 1000 minutos ele já jogou na temporada. Eu acho que foi o Júnior Santos. Apura pra mim aí, por favor, pessoal. Eu acho que o Júnior passou de 3.000 minutos na temporada. Cara, o corpo não aguenta, porque assim, eles não jogam só 90 minutos. Pedro, Eles treinam. 42 jogos, 3.295 Olha minutos. isso. É muito um absurdo. Mas eu não tô dizendo... eu não- Ô, Pedrosa, isso é de jogo. Quantas rodadas Fora o do brasileiro... pega o Gabigol. treinamento. Não, olha só. Então eu acho vamos que pegar o Gabigol. Mas, eu Mas acho- aí é individualidade biológica. Não. Você não pode Não culpar é questão o de clube por uma minutagem. lesão. Não, Eu não tô culpando. É isso que vocês Deixa não estão eu usar outra entendendo, palavra. cara. Peraí, eu não deixa tô eu parar, culpando. porque você Vocês não estão tá botando culpando. palavra na minha boca. Calma, Veneno. Eu acho que sei você tá levantando uma questão Isso, que não é levantando uma culpa do questão. Flamengo, é Mas culpa eu do não tô futebol dizendo brasileiro. que é culpa do Flamengo. Eu acho que tem que minimizar. Mas como? O Pedro... Ué, aí, eles são pagos pra isso. Eu sou Mas eles jornalista, eu não tentam, trabalho. com certeza, Veneno. Veneno. Não, mas a pergunta é normal? É multidisciplinar. O que Venê, acontece... infelizmente, com o calendário do futebol brasileiro, é normal. É normal. Não, também eu acho. não acho O Vasco normal. joga Eu duas não vou achar competições. normal. O Eu Vasco não vou joga achar duas normal. competições e tem um monte de lesão o tempo inteiro. Normal não é. Tem E um olha, monte de e lesão posso o tempo dizer, inteiro. a gente tá falando de um Flamengo que é top do top do top em evitar lesão, eu digo de material humano, de material pra você, na medicina, fisioterapia, fisiologia. O caso do Pedro é um caso Número- à parte, que é a primeira lesão. Mas o Gabigol quase não tá jogando. Mas o Gabigol, você tem que Cebolinha, levar ele teve 3 lesões Tem que musculares em levar em 7 meses. consideração que o ano do Gabigol não é um ano normal de atleta. O Gabigol ficou parado 2 meses treinando Verdade. separado. O Gabigol praticamente teve dificuldade nesse sentido da questão do doping. Ah, ele não joga E tem tanto. um outro ponto, o Cebolinha, ele alguma vez na vida jogou tantas partidas, No Grêmio. mas o Grêmio disputou tudo No que o Flamengo Grêmio. tá disputando Sim, naquele ano? sim. Será? Inclusive, eu não tenho o Cebolinha certeza. não foi Quantos campeão ele da tinha? Libertadores? Foi campeão da Libertadores. Ele jogou Mas ele Libertadores. jogou o brasileiro completo? Gente, mas olha Ele só. jogou pela Copa do Gente, Brasil? Mesmo assim, Ele não era- é normal 3 lesões musculares em 7 meses, Ele tá Fernanda. ficando mais velho. É viu? esse que é o normal, ponto. Ele gente. tinha 5 anos a menos. É Mas esse que é não o é ponto. normal. Me bota pra correr com a menina de 25 Não, anos. mas a Não, ele tinha pergunta 8 é... anos a menos. 8 anos a menos. A pergunta é Isso normal? conta demais. Não Eu acho normal. Infelizmente. é normal. Vamos fazer o 11 contra 11? É um bom debate, hein? Lembrando aqui, ó, ninguém tá culpando nada nem ninguém. A gente tá dando nossa opinião, tá bom? E não somos especialistas. Tem VT? Vene eu e tu domingo, hein? Ha. Bora! Você deu sorte. Eu vou ficar só rindo. Nesse domingo tem clássico entre Meu Fogão e o Mengão do Vene Casagrande. A partida vai ser no Newton Santos, tem clima de decisão, que tá brigando pela primeira colocação, se for pra mim, e a liderança, se for para a Vene. Nós gastamos todo o tempo brigando. Então bote, por favor, o 11 contra 11 aqui, vamos brigar agora. Só que a gente tem que brigar sem falar muito, Brigar tá rápido. bom? Briga rápida. Corte rápido. John e Rossi, eu começo, John. John. Matheus Ponte Varela. 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 Bastos e Fabrício Bruno. Um dos maiores duelos desse 11 contra 11, na minha opinião, hein? Vai. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Já falei da importância do Bastos na temporada, mas Fabrício Bruno tá jogando há mais tempo muito bem. Então, meu voto, jogador de seleção, meu voto Fabrício Bruno. Barbosa, Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Cuiabana e São Lucas. Cuiabano, ganha tempo. Cuiabano. Cuiabano. Gregory e Alan. Gregory. Poupa tempo. Gregory. Marlon Freitas ou Léo Ortiz? Marlon Freitas. Marlon Freitas. Marlon Freitas. Thiago Almada ou Arrascaeta? Bom duelo. Arrasca. Arrascaeta. Deixa eu explicar aqui bonitinho, tá? Porque quando eu viralizo lá na torcida do Venê, tá ok. Mas quando eu viralizo na minha, entendeu? Aí é... Isso aqui é fora de série, tá? Mas a gente sempre usa nesse 11 contra 11 aqui o momento do jogador.
Esse cara aqui tem um momento há muitos anos no futebol brasileiro e é um grande cara, assim como o Thiago Almada também. Então o meu voto é no Arrascaeta. Luiz Henrique ou Gerson? Difícil. Gerson? Esse é o duelo mais difícil aí do 11 contra 11, porque o Gerson é um absurdo o Gerson ficar fora, né? Mas contra o Luiz Henrique, eu acho que o momento é do Luiz Henrique. Por mais que o momento do Gerson seja maravilhoso diga também. que ele ficaria fora só contra o Luiz Henrique. Eu acho que se ele tivesse na posição dele, no caso, vamos dizer, se o Everton Cebolinha tivesse na ponta esquerda e o Luiz Araújo na direita, o Gerson contra qualquer meia do Botafogo ganharia. Eu posso justificar, então? Mas contra o Luiz Henrique, como o Gerson vem jogando por esse lado direito, e é uma disputa meio cruel, eu vou de Luiz Henrique. Eu votei no Gerson porque eu acho que os dois estão jogando muito bem. O Luiz Henrique, na sua importância do Botafogo, está jogando muita bola. Hoje é o principal jogador do Botafogo. Só que o Gerson, além de ser um grande jogador dentro de campo que ele vem sendo, ele também está sendo um grande jogador fora de campo. Ele, durante aquelas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, na ausência de vários craques do Flamengo, ele abraçou o time, comandou o time. Então, acho que ele está sendo importante não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então, isso pesou na minha decisão pro Gerson. O meu voto é no Luiz Henrique. Ele, na minha opinião, é um dos grandes jogadores hoje do momento do futebol brasileiro. O mais importante nesse time do Botafogo. Que jogador é o Luiz Henrique, muita qualidade. O Gerson também, a gente fala tanto do Gerson aqui nesse programa, né? O Gerson também tá sendo um cara fundamental pra temporada do Flamengo. Eu acho que é a melhor versão do Gerson na carreira Você dele. falou isso aqui outro dia e nós concordamos. Mas meu voto vai pro Luiz Henrique. Savarino ou Luiz Araújo? Nossa Senhora. Difícil, cara. Muito difícil. Ontem a gente fez lá mais equilibrado. Ontem, eu vou ser sincero, ontem eu votei no Savarino. Mas por causa da partida de ontem do Luiz Araújo, eu vou votar no Luiz Araújo. E você? Eu vou nessa também. Já era um duelo difícil, mas ontem o Luiz Araújo foi decisivo pro Flamengo. É isso. Gol e assistência, e a gente tá falando de momento, o momento é dele. E eu tô na fila aí do perdão, tá, Luiz Araújo? Igor, agora ele quer entrar na fila, Pedrosa. Manda pra mim se não quiser. Eu sou justo, ué. Vai aí, Igor Jesus ou Carlinhos? Pô, Com todo respeito ao Carlinhos, Igor Jesus. Jesus, não tem jeito. E se fosse... Igor Jesus e Pedro? É. Pedro. E... Pedro. Tá bom, vamos lá. Arthur Jorge e Tite, agora eu peguei vocês. Arthur Jorge. Tite. Eu que vou desempatar? Ai, gente, eu não queria desempatar. Pô, tu me pegou de surpresa. Vene, Eu achei que você fosse no Arthur existe Jorge. um técnico que disputou 2 Copas do Mundo e ganhou absolutamente tudo na América do Sul, Mas não é que momento. treina o Flamengo. Mas o momento Pô, do Flamengo também, né? é ótimo, pô. O momento do Flamengo Momento é ruim. também. É porque Copa assim, do Brasil, eu valorizo muito o Libertadores, trabalho do Arthur, porque ele pegou... E existe um técnico que está começando a aparecer no cenário do Ele futebol pegou a equipe mundial. no meio da temporada, assim, de verdade. É. Eu gosto demais de assistir Eu o estilo entendo de seu jogo olhar. do Arthur Jorge. Demais, assim. Um técnico extremamente ofensivo, eu gosto muito desse estilo de jogo. Mas Adoro o Arthur Jorge, O Tite tá? não é nenhum absurdo também. não. Adoro o Arthur Jorge. Mas o Tite, desculpa, gente, o Tite é um baita de um técnico. Que A verdade é essa. Cara, pior que eu digo assim, eu não espero nada, Fernanda. Nossa, Mas espera tudo. Pedro sentiu a coxa ontem, né, Fernanda? Ah, que pena. Um joguinho fora, logo contra o Botafogo. Aí vão pensar assim, não, tem o Gabigol. Não tem o Não tem Gabigol. o Gabigol. E sabe o que eu pensei Mas na hora? cuidado com o Carlinhos, hein? Eu pensei na hora assim, ai, esse Gabigol adora fazer gracinha contra o Botafogo. Tu achou né? que ele ia jogar, né? Aí eu fiquei me abanando forte. Aí ele... Apesar que tem chance, né? Porque a gente não Tem. sabe a gravidade ainda. Tem. E posso dizer, de coração, a gente faz brincando? Eu nunca comemoro uma Claro, lesão de ninguém. lógico. juro pra Nossa, você. tá louco. Na hora, a primeira coisa que eu sinto é, caraca, dá uma pena do cara. Tá louco. O Pedro, então, ele foi... Sabe o que ele me lembrou? Lembra o Fred? Já na reta final dele, já altamente Sentindo, experiente. Ele sentia o Fred, ele dava um pisão, ele tirava, ele já não pisava mais. Lembra? E foi numa... Que era muito experiente, num né? O estilo Pedro fez isso. de jogada que nem é do Pedro, essa arrancada, dele, assim. é. O Mas Davi ele foi Luiz, ele muito- acolheu o ele Pedro foi no muito banco, esperto. porque o Pedro É. deve ter passado um filme na cabeça dele. Imagina. E eu nem digo só sobre o Tem Flamengo. convocação, pô. É isso. Rapaz, o pessoal fica brincando com o Carlinhos, mas vou te falar a minha opinião. Eu prefiro muito mais o Carlinhos hoje do que o Gabigol. Só a gente analisar o último jogo aí, as oportunidades que o Gabigol teve, os lances que ele teve durante o jogo. Ele teve uma boa minutagem, acho que ele jogou uns 50 minutos aí. E cara, tá numa fase muito ruim.
O Carlinhos, pelo menos, ele tem uma característica muito forte de centroavante. E esse é o sistema e é o jogo do Tite. Ele precisa desse homem lá que consiga prender a bola, consiga fazer um pivô, consiga girar nos adversários, tenha força para fazer essa jogada, e o Carlinhos hoje é esse cara. Para mim, ele encaixa muito mais no jogo do Flamengo do que o Gabigol. E a sua opinião, torcedor? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquele papo. E trazendo uma informação atualizada para vocês sobre Pedro e Gabigol, o Pedro sofreu lesão grau 1 e 2, tá nessa média aí, que é o estiramento da coxa, porém não é um estiramento completo. Já o Gabigol sofreu o grau nível 3, que é o estiramento completo, e ambos os jogadores só voltam em setembro. Então, mais 2 baixas aí no mês de agosto. Outra informação atualizada é que o Fabrício Bruno e o Wesley provavelmente já estão vendidos. Fabrício Bruno para o Rennes da França e o Wesley vendido para o Atalanta da Itália. O Fabrício Bruno, cara, uma situação interessante que aconteceu com ele foi que numa entrevista ele chegou a se emocionar, falando, né, do seu trabalho feito no Flamengo, de como ele tem prazer em jogar pelo Flamengo. Ele fala várias vezes que esse é o sonho dele, e sonho não se discute. Cara, eu tenho uma leve impressão que essa decisão do Fabrício Bruno está sendo mais para ajudar o Flamengo, no caso financeiro, por uma proposta assim, irrecusável para um zagueiro, da idade dele principalmente, do que sendo uma decisão tomada pela sua própria vontade. Porque, cara, pela fala dele dá para perceber que ele quer continuar jogando no Flamengo, e acredito que o desejo é finalizar a carreira dele no Flamengo. Por esse motivo, eu fico com minha dúvida se ele realmente vai ser revendido, mas o Wesley, eu acredito que ele está 100% certo e será vendido para o Atalanta, que é um grande time lá da Itália, disputa todos os campeonatos aí importantes atualmente, e vai ser muito bom para a carreira do jogador. Para o Flamengo também, que vai receber uma bolada aí por essa venda. Agora, lógico, o Flamengo tem que correr atrás dos substitutos, correr atrás de contratações. E é como eu falei, o Flamengo tem que parar de ficar buscando somente craques. Na altura do campeonato, tem que procurar jogadores bons e que resolvam o problema. Porque nessa de ficar querendo fechar só craque, o Flamengo não está conseguindo contratar ninguém, porque os times estão fazendo o jogo duro, porque sabe que é o Flamengo e tem condições financeiras. Então sempre joga o preço lá em cima ou dificulta a negociação. Então, para mim, para resolver o problema, procure bons jogadores num valor razoável e que resolva o problema dessa temporada. Na próxima, aí vê o que faz. Vende, empresta, procura os jogadores que têm interesse de verdade, mas para agora acho que a solução é essa. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Sport Rio. Se quiser conferir o vídeo na íntegra, vai no link da descrição. Se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.